Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadira Albano, né? Hoje é dia 19 de maio de 2024. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, né? Desculpa, eu tô meio rouca, porque peguei uma gripe, esse gripão que tá tendo aí é muito ruim. Até o peito dói, né? Mas vamos estar orando pelo nome do Senhor ser glorificado, amém? Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Neste dia eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número, Pai. Apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que o Senhor tem, Pai. Aranda sude comanaira, manda sai consagrado, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem cuidado, Pai. Tudo aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos, Senhor Deus, me ajuda a fazer, Pai, da melhor maneira. Deus, eu entrego toda a minha família, tudo que é meu para Ti, porque tudo é Teu, nada é meu, tudo é emprestado. Deus, apresenta a vida também desse irmão, dessa irmã que está do outro lado, que vai estar ouvindo, Pai. Essa ministração dessa palavra, que você possa estar indo de conta, guardando, livrando, cortando laços, quebrando hábitos, fazendo todas as obras das trevas. Abençoa, Pai, guarda, cobre com teu sangue, ser com ele, Pai. Se tiver alguém enfermo, que você possa estar curando. Se tiver alguém desempregado, que você possa estar abrindo a porta neste dia. Deus, opera os teus milagres, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém? Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração está em 2 Coríntios 2. Segunda não, 1 Coríntios 2, amém? E diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o ministério de Deus, pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com franqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consiste de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consiste de demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que você colocou no meu coração neste dia. Nessa hora eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça e que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações e nada mais. Amém? Então, essa palavra, Paulo está na cidade de Coríntios, né? E a gente vê o apóstolo Paulo, né, falando ali com o povo de Coríntio, porque assim, Paulo, no versículo 1, já diz bem assim, 1:1, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus e os irmãos Sóstenes. Então assim, quem chamou Paulo, só um minutinho, deixa eu fechar a cortina aqui. Quem chamou Paulo, quem convocou Paulo foi o próprio Deus, né? Então, quando Deus ele nos convoca, ele nos chama para algo, não é fácil, igreja, né? Eu tô meio cansada ainda por causa da gripe, tá? Não repara, não. Então, quando nós somos comissionados para algo, somente para Deus, não é fácil. Porque nós temos que, né, lutar com o mundo espiritual e ainda com pessoas que são mau caráter, mentirosas, pessoas de má índole. Infelizmente, é o que mais tem, né? E muitas vezes a gente tem que saber uma separação. Não é o diabo, muitas vezes, é a pessoa que não presta. Eles a gente fala, é o diabo. Não, não é o diabo, né? É a pessoa. É porque a gente espiritualiza muito, né? A palavra diz, a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas sim contra principados e potestades. Ok. A palavra diz é verdade. Mas a palavra diz também, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Aquilo que ele semear, ele vai colher. Né? Então, muitas pessoas semeiam para a morte, mesmo porque elas escolheram ser do mal. Né? A palavra diz assim, então, eu mesma, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria. 1 Coríntios 2. Para lhes proclamar o mistério de Deus. Então, Paulo está falando aqui, porque a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, né, é um mistério. Então, Paulo está descrevendo, né, que na sua viagem a Coríntio, o que ele fez? Ele não teve um discurso eloquente, nem muita sabedoria, mas foi tudo dado por Deus, né? Então, assim, talvez os coríntios tivessem sido induzidos por alguém com uma fala indevida, eloquente, com a capacidade intelectual, mas que não falava de Deus. Então, Paulo, ele chega e ele diz assim, eu quero lhes proclamar o mistério do evangelho, né? O mistério de Deus. A gente vê esse mistério de Deus, Paulo falando em Efésios 6:19, ele diz assim, o mistério do evangelho a qual foi me revelado, né? Porque o mistério de Deus não é revelado para todos. Nem todo mundo vai entender o mistério do evangelho, né? Entender que você tem que orar por um Deus que você não vê,
que você tem que crer no Jesus, que você não esteve no seu tempo, mas que você sabe que ele morreu por mim e por você na cruz. E por Espírito Santo de Deus, que ele deixou como consolador, que você sente a presença do Pai, do Filho e do Espírito, né? Então as coisas de Deus é algo espiritual, não são algo carnal. Então ele diz assim, e é tão lindo que Paulo vê assim: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. Eu não quero saber de nada. Eu não quero ser uma pessoa eloquente. Eu não quero ser uma pessoa sábia, né? Porque Paulo, outrora, ele era uma pessoa eloquente, ele era uma pessoa que falava da palavra. Ele foi doutrinado por Gamaliel, né? Um dos melhores professores daquela época, né? Vamos dizer, uma das melhores universidades aqui de São Paulo, do Brasil, né? Mas ele não queria mais nada disso, né? Ele queria simplesmente servir a Deus, queria servir a Deus. Porque quando ele era eloquente, ele era perseguidor, ele era carnal, ele não era espiritual. Então, quando ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, seus olhos foram, as escamas dos seus olhos caíram, né? Ele ficou cego fisicamente, depois seus olhos foram abertos espiritualmente. Ele conseguiu entender que as coisas do Senhor não é dessa terra, é espiritual. Então, não é fácil, igreja. A gente sabe que Moisés, ele teve 40 anos na casa de Faraó ali, né? Pela filha de Faraó, foi criado como filha da filha de Faraó, mas não aceitou. E Moisés, quando ele sai dali, né, ele passa 40 anos no deserto, ali ele esquece tudo que ele aprendeu ali com a família de Faraó, né, quando ele casa e tudo. E depois de 40 anos ele levando o pessoal para o deserto. Foram 120 anos, 40 anos da família na riqueza, no luxo ali com a família de Faraó, né? Depois de 40 anos no deserto com a sua esposa, a família e tudo. E depois mais 40 anos levando o pessoal para a terra prometida de Canaã. Então, muitas vezes a gente tem que se esquecer daquilo que a gente era, né, do passado, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E a gente vê também que Moisés, ele viu a terra prometida, mas ele não entrou, porque chegou um momento que ele estava tão cansado da desobediência do povo, que ele bateu na rocha, ele feriu a rocha, que era Cristo, e por isso ele não entrou, né? Então, muitas vezes aí você estamos cansados das dificuldades, das situações. Paulo aqui, ele estava, né? E ele diz aqui no 3 assim: foi com franqueza, temor e muito temor. Ele diz assim, ó, é tremendo quando Paulo diz assim, no 3, e foi com franqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavra persuativa, de sabedoria, mas constituíram de demonstração do poder do Espírito. Então ele fala assim: eu estive com vocês, né? E em nenhum momento eu persuadi vocês, em nenhum momento, né, eu falei de mim, mas eu falei com franqueza, com temor e com muito tremor das coisas de Deus. Então a gente tem que ter temor. Eu tô aqui pregando para vocês, eu tô ministrando. Então eu tenho que viver aquilo que eu ministro. Igreja, a gente não é 100% espiritual. Tem dia que eu fico estressada, tem dia que eu grito. Tem coisas que tiram a gente do sério. Mas a gente tenta manter ali uma postura cristã em todo o tempo. Não é fácil manter uma postura cristã. Não é fácil, igreja. Deus, ele me conhece melhor do que eu. Da mesma maneira que ele conhecia Paulo. Né? Porque ele é Deus. Deus é Deus. E Deus, ele conhece a minha vida e a sua. E ele vem aqui assim e diz assim, né? Para quê? Para demonstrar a demonstração do Espírito Santo, a sabedoria de Deus, não a minha. Eu não vou persuadir vocês, né, com a minha pregação, mas eu quero mostrar a sabedoria e a capacidade que Deus tem de nos trazer para o seu amor, para o mistério do Evangelho, porque é um mistério. Eu sempre costumo falar, estou falando, né, em Efésios 6:19, Paulo diz assim: o mistério do Evangelho, a qual foi me revelado. Então ele diz mais aqui para mim, para você no 5, né? Para que a fé que você tem não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quantas pessoas são baseadas na sabedoria humana? Fala pra mim, né? Ah, eu sou a pregadora do século, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. A sabedoria humana é humana, né? Mas nós temos que ter. Paulo ali tinha uma confiança, né? Em Deus. Porque antes ele tinha confiança na pregação retórica que ele tinha dos gregos. Agora ele tinha confiança em Deus. E isso é muito importante, né? Porque ele passa... nas pregações, ele começa a mostrar o poder do Espírito Santo de Deus, a convencer as pessoas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque não é Paulo que convence, mas é o Espírito Santo de Deus que convence a minha vida e a sua do pecado. Né? Então é tão tremendo, igreja, porque a gente vê o operar de Deus, né? Não com a sabedoria humana, mas a sabedoria do Espírito. E aí ele põe aqui mais pra frente, tem outro título que diz assim: a sabedoria procedente do Espírito. No 6, diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era e dos poderes dessa terra.
a gente não tem que estar entrelaçado com a sabedoria humana, né? Com a sabedoria deste século, dessa terra. Porque a palavra do Senhor diz que nós estamos aqui de passagem, tudo é efêmero e passageiro, né? Nós temos que ter uma maturidade cristã aprimorada, né? Em Deus, no Espírito, aleluia, aprimorada naquilo que Deus tem para dar para mim e para você, o quê? Que é a palavra da sabedoria, que é o entendimento que vem de Deus. Porque, igreja, as coisas dessa terra é terrena. E se a gente se basear nas coisas dessa terra, a gente vai ficar presa. Porque as coisas humanas, elas tiram o foco do Senhor, né? Você já viu aquela pessoa, eu quero pregar, eu quero ter uma retórica, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Paulo tinha tudo isso quando ele era grego, quando ele estava ali junto com os gregos. Agora, quando ele está enxertado na videira que é Cristo, quando ele foi o último apóstolo abortivo, ele teve um encontro com o próprio Deus. Então, ele não quer persuadir as pessoas pelas palavras bonitas, né? Mas ele sabe que o mistério do evangelho é um mistério que foi revelado para ele, então ele tem que pregar. Então, nós temos que ter essa sensibilidade das coisas do Senhor, né? E temos que ter. É obrigação minha e sua, principalmente como servos do Senhor. E ele diz aqui do 7, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, a qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Então, assim, esse mistério estava oculto. Satanás estava reinando. Jesus veio, Jesus revela o mistério do evangelho para todo mundo. Porque antigamente, o Espírito Santo de Deus, ele sobrevia sobre alguém, estava sobre alguém. Agora, nós passamos a ser tempo do Espírito Santo de Deus. E esse mistério do evangelho é revelado para mim e para você. De uma maneira tão eloquente, tão maravilhosa, mas dirigida pelo próprio Espírito Santo de Deus, não dirigida por mãos, não dirigida por homens, decanação, é algo vindo do próprio céu, é maravilhoso, é diferente. Então nós passamos a ter uma maturidade, nós não somos mais criança, porque nós somos um movimento espiritual, movido por Deus, que não é dessa terra, porque a palavra diz que nós não estamos nessa terra como morador, nós somos simplesmente forasteiros, como um peregrino nessa terra. Então, olha que coisa linda, igreja. Gente, eu vou ler de novo, no 7, 2:7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Então, estava oculto, Jesus estava oculto, porque a gente sabe que ali na Revolução do Éden, né, quando Satanás, ele foi lançado com 1/3 de anjos na terra antes de Deus fazer o homem. Então esse mistério estava oculto. Mas Deus, ele tinha uma intimidade ali todos os dias com Adão e Eva. E era algo tão tremendo, tão maravilhoso, que todos os dias Deus ia falar com eles. Mas Satanás, ele veio quebrar essa aliança. Porque o vínculo de Satanás é com as trevas. Então ele quer o quê? Ele quer quebrar a aliança. Ele quer tirar tudo aquilo que vai dar a glória de Deus. Por quê? Porque ele queria a glória de Deus para ele. E até hoje ele luta. Então, esse mistério do evangelho que estava oculto, que era o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo de Deus, a Trindade, é revelada para mim e para você. Antigamente era o próprio Deus, agora é o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus sendo revelada para mim e para você. A Trindade. Esse mistério estava oculto, está sendo revelado. Então, esse segredo, né? Agora é conhecido porque Deus revelou ao seu povo. Nós somos povo escolhido de Deus, né? Mas aos incrédulos, ainda está oculto, aquela pessoa que não acredita, que não crê, né? Mas para a nossa glória, a sabedoria de Deus levará todos os crentes a compartilhar no fim, né? Com Cristo dessa glória. Isso é muito importante, igreja, porque as pessoas que não têm esse mistério, que não entendem, ela quer o quê? Ela quer se aparecer para o homem, ela quer fazer para o homem, mas se você teve esse mistério revelado para você, você quer fazer para Deus, que é gostoso demais, né? O nosso Deus, ele reina, ele vive. E diz aqui, no 8, nenhum dos poderes desta era o entendeu, pois se os tivesse entendido, eu não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amou. Então, esse mistério é tão poderoso que o quê? Que ninguém conseguiu ver. Os chefes do sacerdote não viram, Pilatos não viu, Herodes não viu, né? Os judeus ali que os crucificaram não viu, não conseguiu enxergar a igreja, né? E crucificou o quê? O Jesus, o Senhor da glória. A cruz é contraposta à majestade de Deus, né? Da vítima. Então, então eles não conseguiram enxergar o mistério que foi revelado. E para mim e para você foi revelado, né? Então quando Jesus ele fala bem aqui, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Sim.
que Deus preparou bênçãos, bênçãos presentes e bênçãos futuras, que diz a respeito a mim e a você, a qual foi revelado o mistério do Evangelho. Agora, Deus não preparou a bênção para uma pessoa que está na igreja, que persegue, que mente, que calunia, que defama. Essa pessoa ela não entendeu o mistério do Evangelho ainda. Agora, aqueles que conseguiram entender, esses sim foram chamados, aleluia, para reinar com Cristo. Né? E esse mistério é algo tão tremendo, igreja. O que Deus preparou, né, não deve ser limitado a alguma bênção presente. Não é, né? Ou futura. É muito maior, diz respeito a algo espiritual, né? Então, assim, muitas coisas a gente não ouviu, mas Deus prepara casa, carro, prepara chamado, ministério, mas para os seus escolhidos, né? É diferente daquele que não tem o Senhor, né? Então, mente nenhuma consegue imaginar. Eu não consigo imaginar como que é estar na glória com Cristo, né? Quando ele diz assim que muitos não serão, né? Não passarão pela morte, mas muitos serão que transladados, né? Passarão da vida para a morte. Então imagina, não dá, igreja, não dá para imaginar. Quando a gente vê em filme essas coisas, é tipo assim, mas ali não é nada do que aquilo que imagina. Meu Deus do céu, que mistério é esse, Pai? É o mistério do Evangelho, né? É tremendo, vou ler de novo, no 8:28. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. É muito grande o que Deus tem preparado para mim e para você. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. A nós por meio de quem? Do Espírito Santo. Você serve a Deus, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele sonda todas as coisas. Então, assim, ele conhece antes de eu mesmo conhecer, ele já me conhecia, né? Então, o sentido de compreender a profundidade da natureza de Deus é os planos da sua graça, um modo que é plenamente capaz de fazer a revelação aqui mencionada. Então, como é que a gente vai entender? Como que a gente vai ver, né? Porque aqui, ó, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, quem sonda o teu coração é o Espírito Santo. Ele sabe onde está alicerçado o meu coração, onde está alicerçado o teu coração, né? Então, é um mistério. As coisas do Senhor é mistério, gente. Eu acho lindo. Porque ele conhece tudo. Ora, a banda sou. Esse Deus conhece tudo. Antes mesmo de eu falar, de eu pensar. Então, assim, eu nunca imaginei que um dia eu ia ser uma missionária. Eu nunca imaginei que um dia eu ia ser crente. Né? Até os meus 24 anos. Ainda mais ser missionária. E ser psicóloga. E casar. Ser mãe de 4 filhos. Né? E 24 anos depois de entrar na presença do Senhor, tô 48 anos, eu fiz domingo, com a glória de Deus. Hoje eu tô com 48 anos e uma semana. Que fiz dia 12, né? Então, é algo tremendo, igreja. Mas isso aí é só para quem crê, é só para quem confia, é só para quem acredita em Deus, né? Então, assim, isso é tremendo. Muitas vezes o inimigo tenta tirar a nossa paz, né? Aí quando a gente olha a porta, você fala, nossa, tudo aqui é efêmero e passageiro. E o diabo, ele fica furioso, porque você não se dobra. Porque você só se dobra a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, todo mundo se dobrou ao rei, menos eles. Eles ficaram os 3 de pé, eles foram para a fornalha, mas o quarto homem estava com eles na fornalha. Né? Daniel não deixou de orar a Deus, por isso o Senhor, o leão jejuou. Né? E o rei perguntou, Daniel, porventura o seu Deus te libertou? Sim. Daniel dormiu no leão. Mas aqueles que o perseguiam, quando jogou antes de chegar com a sua família, o leão já tinha comido. Né? Vamos crer que Deus tem algo grande para mim e para você? Porque ele tem, né? Ele diz assim, porque esse Espírito, ele sonda todas as coisas, não para que compreende, não para conhecê-lo, pois conhece tudo. Deus, ele conhece tudo, o Espírito Santo de Deus conhece tudo, Jesus conhece tudo. Antes, o sentido é que compreende a profundidade da natureza de Deus e os planos da sua graça. Porque os planos de Deus são muito maior do que o meu e o seu. De modo que é plenamente capaz de fazer a revelação aqui mencionada. Então, ele vai revelar para quem ele quer, quando ele quer. O mistério é dele. Ele é Deus, ele faz como ele quer. Vamos pro 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está, da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o espírito de Deus. Quem conhece seus pensamentos? A não ser você e Deus. E o Espírito Santo de Deus que está em mim e você. É ele que discerne, é ele que entende, é ele que conhece, né? Antes mesmo da gente pensar, falar, ele já sabe o que a gente pensou, né?
Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha que coisa linda, igreja. O espírito do mundo. Qual é o espírito do mundo? É Satanás, o príncipe dessa terra. É o espírito da mentira, do engano. De 8:44 diz que o diabo é o pai da mentira. Né? É suicida desde o princípio. Porque a partir do momento que ele ficou com raiva de Deus, com ódio, com inveja, ele se suicidou, para ele não ter mais salvação. E o objetivo dele é levar muitas mais pessoas junto com ele. Quanto mais pessoas ele conseguir, gente, ó, é terrível. Como que pode pessoas ter ódio? Ódio, isso é coisa de Satanás. Satanás tem ódio de Deus. Ele odeia Deus. Ele odeia. Ele nos odeia porque nós somos imagem e semelhança dele. Ainda mais quando o mistério do evangelho é revelado para mim e para você. Mas nós temos que estar atentos em todo tempo que servir a Deus é a melhor coisa. Porque tudo é efêmero e passageiro. Eu não canso de dizer isso, né? Então, o espírito do mundo é o que? A sabedoria desta era. O espírito da sabedoria humana, ela separa de Deus, né? A atitude da natureza pecaminosa, tudo nos separa de Deus. Você vê a igreja, às vezes, eu acho tão interessante a gente ver o povo morrendo, sofrendo, guerra, fome, tem lugar que a miséria é latente. Mas o que? Satanás, né? Ele põe na mente da pessoa que a pessoa tem que ir, tem que fazer um foguete, tem que ir no fundo do mar, gastar milhões e milhões que poderia erradicar a fome do mundo, mas não, mas o diabo ele quer matar, roubar e destruir, né? Que é um dos objetivos dele, né? Sabe que João 10:10 não fala do diabo, mas fala de pastores, do falso pastor, né? Então tem muitos falsos pastores que induzem a pessoa a achar, não, você vai ter isso, você vai ter aquilo, não. Tudo isso é efêmero e passageiro. A gente tem o mistério do evangelho revelado para mim e para você. Isso é mais importante, igreja. É mais importante. E muitas vezes o diabo ele fica furioso, porque ele fala, nossa, como assim ela ainda tá de pé? Como assim ele ainda tá de pé? Como assim ele não caiu? Como assim ele nos blasfemou? Não, não. Senhor, muitas vezes fala, Senhor, mas por que disso, Pai? Não. Não olha para a situação, olha para a cruz. Olha para Cristo crucificado. Né? Que a gente consegue prosseguir. Porque se a gente tirar os olhos do céu e botar na terra, na Amanda Soda, a gente não aguenta. Né? E diz mais aqui, eu achei tão tremendo no 12, né? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem dado gratuitamente. É gratuito. A salvação, morar na glória, do servir a Deus, tudo é gratuito, igreja. E o diabo, ele quer, assim, confrontar, ele quer vir, assim, sabe, confrontando, para querer... Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E ele quer o quê? Descaracterizar aquilo que Deus já declarou que é, né? Então, a gente vê no 13, assim... Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Só vai entender as coisas de Deus, as palavras de Deus, aqueles que são espirituais, que é ensinada pelo Espírito. Porque se você é espiritual, você sabe que você não pode roubar, que você não pode mentir, que você não pode enganar, que você não pode persuadir, que você não pode pregar a palavra errada. No meu caso, eu tenho que falar sempre de mim, né? Eu tive um professor que foi o Espírito Santo de Deus. Ele ministrou, ele me ensinou. Tudo que eu tenho, eu sei hoje, foi o próprio Deus que me ensinou. Ele me chamou, ele falou assim, ó, Nadir, você vai estudar a minha palavra, né? E eu vou te ensinar. E daqui 1 ano você vai terminar. E foi assim, 1 ano certinho, né? Tinha dia que eu passava noites estudando. Tinha dia que eu passava dias estudando. Tinha dia que eu ficava semanas sem estudar. Mas aí, quando deu 1 ano, eu terminei a palavra. Então, Deus... Ali, tudo que eu aprendi hoje, tudo que eu sei, não foi meu. Foi o próprio Espírito que me deu. Entendeu? Então, eu fui escolhida. Então, esse mistério do evangelho foi revelado para mim. E por isso eu vou ser soberba, não. Eu tenho que ser a menor das menores, porque na banda sul é como, né? Porque eu não tive um professor de faculdade, eu tive o próprio Espírito Santo de Deus me ensinando. Ele me escolheu, ele me chamou. Então, eu me sinto a menor. E eu tenho que ser a menor. Eu não vou me soberbar, eu não vou com jactância. Porque aqui eu me sinto assim, abençoadíssima. Porque Deus, ele me escolheu. Poderia ter escolhido milhões de pessoas do mundo inteiro, mas ele me escolheu para revelar o mistério do evangelho para mim. Então, qual é o meu papel? É diminuir cada dia mais para ele crescer. É ensinar a verdade. Eu não vou ensinar mentira. Porque se eu ensinar mentira, vai ser cobrado de mim. Porque
quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você não vai ensinar aquilo que você quer, pregar aquilo que você quer. Você tem que pregar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que você pregue. E Paulo está fazendo isso aqui. E jamais eu vou pregar aquilo que não está na palavra do Senhor. Para quê? Para jactância de homem? Para puxar saco de homem? Jamais. É que eu falo com Deus, o dia que eu fizer isso, me mata. Porque não tem como, igreja. Né? O mistério foi revelado para mim. E eu fico assim maravilhada. Maravilhada, né? Então assim, a gente vê que essa palavra, ela está explicando o quê? Que muitas pessoas deixam de aprender a verdadeira sabedoria de Deus. Para quê? Para aprender a sabedoria é do homem. Mas a gente tem uma sabedoria espiritual, que é percebida pelo próprio cristão. Quando ele está em Cristo, ele vai receber a sabedoria espiritual de Deus, né? Mas tem aquele crente que é mundano. Mundano não é porque está no mundo, é porque está na igreja e não quer aprender de Deus, né? Então, assim, o que ele faz? Ele está dividido entre as coisas de Deus e os líderes humanos. Ele prefere servir a liderança humana do que servir o próprio Espírito, a qual revelou o mistério do Evangelho. Quantas pessoas na igreja serviram o homem? Ai, isso, aquilo, que não sei o quê. Gente, sai dessa. Esse povo não tem nada para te dar, mas Deus, ele tem. Aquilo que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Oxa, não, mas você ama Deus, então Deus tem... Olha, você tem o reino espiritual, o mistério do Evangelho, que não é daqui. Nosso Deus não é daqui, Jesus não é daqui. O Espírito não é daqui, por isso que a coisa é grande, é maravilhosa. Arabanda som. E aí ele diz mais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Como assim? Quem não tem o Espírito? Quem não tem a expressão de Deus? É o quê? É carnal, né? Puxa saco, é mentiroso, é ladrão, é bandido, é tudo que não presta. Quem não tem o Espírito Santo de Deus é apresentado em Judas, né? E Judas fala sobre isso. Como aquele que segue as sentenças da sua alma. Ai, como assim? O não cristão é basicamente dominado meramente pela vida física, carnal ou natural. Como não possui o Espírito Santo, não tem condições de acolher com apreço a verdade oriunda do Espírito Santo, né? Da pessoa do Espírito. Assim precisa do novo nascimento. É loucura? É. Mas você tem que nascer de novo. Se você roubar, você não rouba mais. Se você mentir, você não mente mais. Se você enganar, você não engana mais. Por quê? Porque você nasceu de novo. Você é uma nova criatura em Cristo. Igreja, não é fácil. Muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele vem com um prato para nos tirar da presença do Senhor. E se a gente não tiver enxertado na videira que é Cristo, na sua de comandar, a gente cai. Eu falo por experiência própria. Se Deus não tivesse segurado da minha mão, eu já tinha pecado, já tinha caído, já tinha feito coisas que eu falo, Senhor, obrigada, porque toda vez que quando eu tô no lamaçal, indo pro lamaçal do pecado, o Senhor me toma pela minha mão e me levanta. E fala, Nadir, acorda. Acorda porque eu te escolhi para uma grande obra. Eu te revelei o meu mistério. Eu revelei o mistério do Evangelho para você, Nadir. Não foi para qualquer um. Eu poderia ter revelado para milhões de pessoas, mas eu escolhi você. Você vai jogar isso no lixo? Você vai vender isso por um prato de lentilha, como Esaú vendeu para Jacó? Você vai desprezar o que eu te dei? E aí eu volto de novo e eu choro e eu peço perdão a Deus. Porque todos os dias eu peco, você também, gente. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, como diz lá em Lamentações. E ele diz mais para mim e para você. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo, por ninguém, é discernido. Quando a gente é espiritual, a gente é maduro. Vai ser discernido por quem? Por alguém carnal? E lá, vai a crentinha, lá, missionária, trouxa, não sei o quê, e mete a língua na gente. Mas só vai discernir isso quem é espiritual, quem é de Deus. Eu não sou trouxa, eu não sou boba. Eu sou serva do Deus vivo e eu fui escolhida por uma grande obra. E a palavra diz que aquilo que eu não vi, o ouvido não ouviu, só aquele que Deus tem preparado para mim. Tem uma nova Jerusalém e o meu corpo vai ser transformado. Eu creio piamente nessa palavra. Então, eu tenho que viver essa palavra. E viver não é fácil, igreja. E viver não é fácil. Porque para viver, você não vai se dobrar ao mundo. Você não vai se moldar aquilo que o mundo quer que você se molde. O mundo quer que você dobre o joelho, que você chore, você descabele, e não vai. Tem hora que a gente até fica triste, a gente, meu Deus, você não tá vendo a situação? Olha, pai, mas me dá graça. Aí a gente vai pra onde? Pro joelho, pra oração, pro jejum. Fala, meu Deus do céu, o senhor tá falando que vai fazer justiça, cadê a justiça? Deus, o senhor tá falando que vai fazer, eu não tô vendo.
Ei, Deiramanda, você está falando para mim, é para mim, para você nesta manhã. Você não está vendo no âmbito material, mas no mundo espiritual estou eu trabalhando. Rabanda sude coma, Nairamanda sai. No âmbito espiritual, esses que se acham que está na vantagem não vai entrar. Decana sude, serão lançados no inferno com Satanás e seus demônios. Para ele não há salvação. E mais, ele diz mais para mim e para você. Só vai discernir as coisas de Deus quem é espiritual, quem não é, não vai discernir. E mais, ele diz para mim e para você. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não é qualificado para julgar as pessoas espirituais. Mas eles julgam, mas eles não é qualificado, porque ele não é espiritual, ele é carnal. Decanaçu, decoma, nairemandasai. Então, assim, por isso que os crentes não ficam com toda a razão. Você não tem razão, a gente não vai ter razão, nunca. Sabe por quê? Porque as sugestões, as opiniões dos incrédulos vai querer sempre tirar a gente do foco. Mas eu sei de uma coisa, a palavra está falando para mim e para você. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Proutrada sou. Então se prepare. Se prepare, porque a minha vida tua não pode ser moldada por aquilo que eu acho que tem que ser. Aleluia, ele fala mais para mim e para você. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu e você temos a mente de Cristo. Ninguém conheceu, só conhece aqueles aqui. O Senhor revela o mistério do Evangelho. E se Deus revelou para mim e para você, meu irmão, fique em paz. Fique em paz, meu irmão. Porque coisas grandes estão por vir. Nesta manhã, Deus está dizendo para mim e para você, estou eu quebrando, desfazendo todo intento das trevas. Toda mentira, todo engano, todo levante. Verás o que Deus da Canaçuda e Comanai vai fazer. Derraçou, de cara, manda sai. Aleluia. Oh, Deus está chegando com coisas novas. Mudança de vida, Deus está, ó, virando a página. Olha o barulho da página. Na minha e na tua vida nesta manhã. Receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Oh, glória a Deus.